Pessoal, graça e paz. Eu vou fazer uma análise da análise, né? Eu acho que isso ainda não foi feito, pelo menos não dessa forma, nos canais de teologia. Eu não programei, não fiz um roteiro, então eu vou gravar esse vídeo assim de uma forma bastante espontânea. Aliás, eu não costumo fazer roteiros mesmo, mas enfim. Vou estar falando acerca do vídeo que o Paulo Júnior postou, né? Onde ele fala acerca da marca da besta, se é ou se não é o microchip, né? E ele discorda que essa marca da besta de fato seja o microchip, né? E dentro do atual contexto, é claro que eu concordo com ele. De fato, não existe a possibilidade dessa marca ser o microchip, né? Todavia, respeito as opiniões diferentes, né? Tem muitos canais de teologia que eu considero bons aqui no YouTube, né? E que defendem esse posicionamento de que o microchip seria ou é aí a marca da besta, né? O Thiago Lima está fazendo a análise do vídeo do Paulo Júnior e eu vou analisar os dois, né? Com ênfase no Paulo Júnior, né? Porque com relação ao que o Thiago Lima fala sobre ele concordar, porque o Thiago Lima concorda que o chip é a marca da besta, né? Então, com relação a isso, eu já gravei outros vídeos, né? Então eu vou comentar algumas coisas que ele vai falar, mas vou dar uma ênfase maior na fala do Paulo Júnior, né? Embora eu concorde com a ideia central do Paulo Júnior de que a marca da besta de fato não é o microchip, né? Eu discordo de algumas explicações que ele deu para chegar a esse resultado, né? Vamos lá. Porque em uma das suas pregações o senhor disse que a marca da besta não é o microchip. Bom, eu achei uma atitude muito radical e extremista. Com relação a ser radical e extremista, né, eu já discordei do pastor Paulo Júnior, por exemplo, com relação à ideia dele sobre divórcio segundo casamento. Algumas coisas eu interpretei como sendo extremistas da parte dele, né? Isso não quer dizer que ele não tem fé, que ele não é um... São discordâncias teológicas. Isso é normal, ok? Na ocasião, eu lembro que eu falei acerca do puritanismo extremado também, e algumas pessoas me questionaram, né? Então eu quero aproveitar essa ocasião para repetir. Eu não tenho nada contra o puritanismo, eu não tenho nada contra quem abraça essa ideia. Na ocasião, eu lembro que eu falei que era contra o puritanismo extremado, ok? Só para deixar bem claro. Mas tudo bem. Eu entendo que a maioria dos cristãos brasileiros entende a marca da besta como sendo física. Isso por conta da interpretação que eles têm do Apocalipse. Eles interpretam o Apocalipse de forma literal. Com relação a essa fala dele, nós temos que entender o seguinte: a grande parte dos cristãos brasileiros e do mundo, né, são dispensacionalistas. Eles seguem aí a grande parte dos ensinos de John Darby e do dispensacionalismo em si. E o dispensacionalismo tenta, de fato, interpretar a Bíblia a partir de uma ótica literal, né? Contudo, aí com relação à marca da besta, que nós vamos ver daqui um pouco no Apocalipse, no capítulo 13, nós temos o caragma, né, que de fato é algo colocado por cima da pele, em cima da pele, cravado, né? Então, nesse contexto, essa marca, ao que tudo indica, pelo menos,
a partir daquilo que nós temos com relação à escrita, de fato é literal, né? Mas vamos lá, vamos comentando e amadurecendo isso aí, ok? Vamos lá. Mas eu acredito que a forma correta de se interpretar o Apocalipse, estudá-lo, é vê-lo de forma simbólica, alegórica. Pronto. Olha, com relação a essa fala do Paulo Júnior, lembrando aí aos seguidores do Paulo Júnior, isso aqui é uma discordância teológica, algo normal, né? Não tem nada a ver com a pessoa dele. Inclusive eu concordo com a ideia base dele de que o microchip não é a marca da besta, certo? Mas aí ele vem e diz que a maneira correta ou mais correta de analisar o Apocalipse seria dentro de uma interpretação alegórica, né? Aí eu já tenho alguns problemas com relação a essa afirmativa, né? No Apocalipse, nós temos passagens simbólicas, né? Nós temos ideias que são expressadas e precisam ser interpretadas a partir de uma ótica metafórica, né? Nós temos ideias literais, né? Passagens que de fato expressam acontecimentos literais, né? Nós temos também passagens que nos remetem a uma interpretação espiritual. Então eu não posso pegar o Apocalipse e dizer, olha, nós vamos interpretar o Apocalipse de forma literal. Não. E nem, olha, nós vamos interpretar o Apocalipse de forma totalmente alegórica. Não. Tampouco espiritual. Eu tenho que saber usar cada tipo de interpretação em cada contexto de acordo que o contexto exige, né? É preciso entender isso aí. Aí o Thiago Lima vai comentar aqui algo a respeito disso, né? Bom, então eu dei uma pausa aí. O que ele quis dizer aí é que Apocalipse é um livro cheio de textos, de números, de coisas, e ele tem que ser visto de uma forma simbólica. Na minha opinião, é o contrário. O livro de Apocalipse, ele é um livro que é uma forma simbólica de se expressar, principalmente porque foi escrito há 2000 anos atrás, praticamente, e eles não tinham a visão das coisas como nós temos nos dias de hoje. Concordo, em partes, né, com essa questão do simbolismo. O fato é que João, né, nós atribuímos a João o Apocalipse. Né? Depois eu vou comentar acerca dessa questão do autor, mas até então nós vamos ficar com o texto, né, dentro dessa escrita. Então, João, na ilha de Patmos, escreve aí o livro do Apocalipse, né, tal como nós conhecemos, e ele também tem toda uma preocupação, porque o livro, os escritos, o material poderia cair em mãos erradas. Então ele usa de muitos dialetos, ele usa de muita simbologia, né? De modo que as pessoas a qual o livro está sendo endereçado entendam. E se porventura o livro caísse em mãos erradas, então aquelas pessoas iam ler, não iam entender e iam deixar isso para lá. É mais ou menos isso. Claro que eu estou super, hiper, mega resumindo, né? Não dá para explicar isso aí tudo assim de uma forma rápida, né? Mas de fato tem muito simbolismo, né? Porque as pessoas que iam receber esse material entendiam esse simbolismo numa boa. Então essas pessoas não iam ter dificuldades, né? Tanto é que o Apocalipse, para você entender ele de uma forma integral, é necessário um estudo mais aprofundado. Eu tenho planos de lançar um e-book acerca do Apocalipse, explicando capítulo por capítulo ou versículo por versículo, mas isso é mais para frente, ok? Vamos acompanhar aí a ideia do Thiago Lima. É um livro que abrangeu todas as épocas, desde aquela época até os dias de hoje, e ainda alcançará coisas que ocorrerão
no futuro, pois... Isso, justamente. O Apocalipse é dividido em 3 períodos. Você vai ver isso em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. O primeiro período já aconteceu, nós podemos usar algumas coisas ali, mas nós não podemos literalizá-lo em sua completude, né? Aí nós temos o segundo período, né, que ainda vai acontecer, nós temos o último período, enfim. E no Apocalipse, de fato, nós temos passagens, né, onde a progressão da revelação ainda não foi alcançada. Por exemplo, o Apocalipse capítulo 11, né, onde fala das 2 testemunhas. Né? A progressão com relação à revelação dessas 2 testemunhas ainda não alcançou nossos dias. Não, mas eu não vou detalhar isso para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Coisas que estão escritas lá, dá para ver que ainda não se cumpriram, não foram cumpridas, se é que você crê nisso. Então, eu acho que devemos decifrar as coisas que estão escritas de uma forma simbólica para trazer, sim, para coisas mais ou menos literais. Afinal, estamos vivendo em um mundo físico. Isso, justamente. Você pega o simbolismo do Apocalipse e traduz isso aí, certo? Para uma linguagem, digamos que mais literal mesmo, porque nem toda a tradução simbólica vai incidir em algo literal, né? Nós temos aí grande parte, aliás, algumas partes espirituais, né, no Apocalipse. Você tem que entender a partir de um outro ângulo, né? No e-book eu vou explicar isso melhor. Mas dentro desse contexto geral que o Thiago Lima está apresentando aqui, ele tem razão, certo? Eu já vou dar um spoiler. Eu discordo do Thiago Lima, porque o Thiago Lima acredita que o microchip ou seria aí a marca da besta dentro do nosso contexto atual. Eu discordo dele com relação a essa ideia, certo? Mas vamos continuar. Nem tudo é espiritual. Eu costumo dizer que as palavras de Cristo, na maioria das vezes, praticamente todas, ele mostrou coisas físicas para nos ensinar coisas espirituais. Mas quem fez isso foi Cristo. Guarde isso que eu estou falando. Justamente. Quem fez isso foi E Cristo. isso também se aplica de forma inversa, ok? O Messias, aí vai do contexto. Ele veio assim como o primeiro aí, abrindo aí novamente, dando chance novamente ao homem para viver espiritualmente, eternamente, junto com o Criador, na sua casa, no seu templo, na verdadeira igreja, que é espiritual e não física. Então ele vai citar um trecho agora de A respeito desse templo, da igreja e tal, eu não vou comentar para ganhar tempo e não vem ao caso, certo? Mas teria também uma explicação mais detalhada. Apocalipse 7, para começar a embasar o pensamento que ele tem a respeito da marca da besta. Vamos continuar. Apocalipse 7, se você tem Bíblia em casa, abra comigo. Apocalipse 7, verso 2 diz assim: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ele fala que os servos do nosso Deus, aqui está falando da igreja, dos escolhidos, do povo de Deus, eles também têm uma marca. Que selo? Aqui ele falou dos escolhidos, porque hoje em dia, atualmente, nós estamos no mês de maio de 2019, o Paulo Júnior está professando a teoria calvinista, né? Ele abraçou aí a teoria calvinista com relação à interpretação soteriológica, e eu creio que deva ser por isso que ele está usando esse termo escolhidos, né? Ou seja, pessoas que antes de nascer foram predestinadas ao céu. E em contrapartida, Deus estaria predestinando outras pessoas ao inferno antes delas nascerem, né? E aqui ele fala de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, né? Eloís. Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados. Isso. O Thiago Lima vai dar uma explicação boa também com relação a isso. Nós temos que entender que o contexto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, fala de um selo espiritual, certo? Fala de uma marca espiritual,
de fato, aí nós temos que fazer aquele tipo de interpretação, né? Você tem que pegar o versículo, a passagem, né? Olhar para o contexto e ver se aquele versículo, por mais que esteja dentro de um contexto literal, está apontando para algo simbólico ou espiritual, porque às vezes o contexto é literal, mas dentro desse contexto literal você tem uma exceção, você tem um versículo que está apontando para algo espiritual. Então, esse contexto de Apocalipse 7 não pode ser comparado com o contexto de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 em diante. Ok? Vamos continuar para ganhar tempo. Bom, então ele está amparando aí uma base para dizer que o povo de Cristo, o povo de Deus, também tem uma marca, que na verdade não está escrito marca no livro e sim selo, eles estão selados. Mas o que a gente começa a enxergar nisso tudo? E o que é que eu sempre tento trazer aqui para as pessoas? Existem aí uma separação entre o mundo físico e o mundo espiritual, isso é óbvio. Cristo, ele veio para nos dar a entrada, nos dar a oportunidade, pela graça dele, de vivermos eternamente no mundo espiritual. Nós que estamos hoje em vida em um mundo físico, assim como ele fez. Veio de uma forma física, conseguiu vencer a morte e foi para o mundo espiritual. Se você olhar no momento da tentação de Cristo, Satanás, quando está lá tentando ele diz uma frase bem interessante, que diz assim: as coisas físicas desse mundo, as riquezas dessa terra, a mim foram entregues, e eu darei a quem eu quero, quem eu quiser. Então prostre-se diante de mim e eu te darei tudo o que você quiser. Essa foi uma das tentações e uma das frases que ele disse diretamente ao Messias. É claro, o Messias negou, pois ele... Interessante é que o Thiago Lima tem dado uma boa explicação, embora em alguns critérios técnicos ele às vezes desliza, né? Aí eu poderia pegar esse pequeno ponto e trazer toda uma explicação, mas ele já não teria tanto a ver assim com o contexto da marca da besta, né? Mas por mais que eu discorde da ideia final dele, que a ideia final dele é de que de fato o chip seria ou é a marca da besta dentro do nosso contexto atual. Eu discordo dessa ideia dele, mas eu tenho que concordar com essas outras explicações que ele está dando, com essas outras explicações que ele está dando, porque de fato elas estão bem contextualizadas, né? Ele não queria esse mundo físico e finito, e sim um mundo eterno e espiritual muito maior. Quando vivemos no mundo físico não podemos enxergar, mas sabemos, temos a promessa de que isso virá na vida futura. Então, as coisas físicas desse mundo ficaram entregues para o próprio Satanás. Por que as pessoas, o sistema, na maioria das vezes, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que normal, mas infelizmente... realmente, 18 minutos. Eu tenho que falar essas coisas. Vocês podem ver que o sistema físico nesse mundo, eles gostam das coisas materiais. Eles querem viver eternamente aqui, eles lutam até mesmo pela imortalidade humana. A quarta revolução industrial promete que o homem seja imortal junto com a inteligência artificial. Eu quero comentar depois acerca dessa questão da vontade humana, sem generalizar, claro, de obter, de alcançar essa imortalidade do corpo físico, né? Aí ele fala da próxima revolução industrial e tal. Depois eu quero comentar isso dentro de uma ótica teológica. Você vai ver que é muito interessante. E tem algumas, não sei se eu poderia usar coincidências. Enfim, tem alguns pontos. Depois eu quero explicar melhor. Mas tem alguns pontos, cara, que são super interessantes, certo? E estão escancarados, né, para nós, tanto dentro do meio cristão quanto fora do meio cristão também, certo? Eu sei que falando assim, sem aprofundar mais, parece conspiração, mas não é. Depois eu quero comentar mais acerca disso. O Thiago Lima também está fazendo uma abordagem bastante superficial a respeito desse assunto, porque eu creio que se ele também fosse adentrar nisso aí, o vídeo ia ficar bem mais longo, né? Que a sua consciência, com o cérebro mapeado, seja transferido para um pendrive, e assim eles imaginam que no futuro, depois do ano de 2050, o transhumanismo seja vigorado.
Eles querem esse mundo físico eternamente. As coisas físicas foram entregues para Satanás. Ele foi banido do mundo eterno espiritual. Aqui entraria também aquela questão das datas limites. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Inclusive, dentro desse contexto de interpretação, 2019 é uma das datas limites, né? Se eu não me engano, a outra seria em 2057, mas não me vem à mente, agora pode ser que eu esteja enganado com relação a essa segunda data. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Consegue enxergar essas coisas? Então, quando falamos do lado negativo, quando falamos de Satanás, falamos desse mundo físico, falamos das coisas físicas e materiais. Quando falamos de Cristo, de Deus, falamos das coisas espirituais e nada para esse mundo físico. Por isso que Cristo... O que você quer? Você quer ver o que? Um aparelho para os dentes que não dá pra ver, né? Tu vinha com aquela frase... Geralmente eu assisto não junteis tesouros. alguns anúncios dos canais de teologia para ajudar, mas aqui eu pulei para a gente ganhar tempo. Na terra, e sim tesouros nos céus, pois para ele, o espiritual, assim como para mim, acredito para você também, é muito mais importante do que esse mundo físico. Não ajunteis tesouros na terra. Vou pular essa parte da explicação, porque como eu não fiz o roteiro, né, isso aqui, se eu for escutar isso aqui tudo e explicar, vai demorar muito. Então eu vou partir aqui para o que de fato interessa, né, que é essa questão do chip. Do Criador, vamos continuar. A igreja, o povo de Deus também tem uma marca. E essa marca não é física. Essa marca é uma marca espiritual, uma marca moral. Nossa... Só que aí a gente já entra para a questão da etimologia, né? Quando você vê lá em Efésios, ou mesmo em Apocalipse, capítulo 7, aí com relação ao versículo 3 e contexto, né? Dentro da etimologia você vai ver que existe uma diferença dessa questão de ser selado com o Espírito, né, ou pelo Espírito, né, e ser marcado em um mundo físico, de uma forma física, receber essa marca física, caragma, por cima da pele. E o Paulo Júnior acabou fazendo uma pequena confusão com relação a isso, né? Sabemos que a besta, ela é também interpretada como um sistema político, militar e também religioso. Eu discordo dele com relação a essa interpretação aí, certo? De ter essa figura dessa besta como sistema. Eu falei disso no nosso curso bíblico de teologia não denominacional, no módulo 3, aula 5 ou 6, não me lembro, que são muitas coisas, né? Tem sim um fundo de lógica com relação a esses sistemas, ok? Mas eu discordo dele em interpretar essa imagem da besta em um todo de forma sistemática, dividindo aí em sistema político, religioso, enfim, né? Esses detalhes menores eu vou explicar no e-book acerca do Apocalipse. Porque na mente e na mão. Na mente fala de adoração. Ou seja, submeterão ao seu governo, ao seu reinado, ao seu sistema. E por que na mão? Primeiro, adoração, submissão, a consciência cativa ao sistema. Segundo, as atitudes, as ações submissas, entregues ao sistema. Aqui ele está espiritualizando algo literal, né, no Apocalipse. E eu vejo isso em muitos teólogos, não em todos, né? Quando eu comecei a estudar o Apocalipse, eu também cometi esses erros, né, de às vezes espiritualizar algo literal, ou às vezes querer literalizar algo espiritual, né? Então a gente tem que estar esperto com relação a isso, né? Às vezes a pessoa que vai aceitar essa marca, ela pode inicialmente não se submeter com relação à adoração. Ela pode aceitar essa marca por decorrência da necessidade física. Aí quando fala da necessidade física já entra o âmbito literal, porque aí vai falar de alimentação, né? A pessoa não vai poder comprar, não vai poder vender, então vai existir todo um contexto
em torno disso. Claro que aí também entra a questão da economia, não, da agricultura de subsistência, enfim, aí a gente já partiria para outros assuntos, né? Mas nesse contexto específico aqui, ele mistura, ele pega uma passagem que de fato é espiritual, né? Ou o contexto dela lá em Efésios, Apocalipse capítulo 7, né? Aí ele trata o espiritual como espiritual, até aí ok, tudo bem, né? Mas quando ele vai fazer essa comparação com Apocalipse capítulo 13, aí nos contextos dos versículos 16, 17, 18, né? Aí ele já confunde. Aí ele já pega aquele conceito espiritual do que ele falou anteriormente e tenta aplicar o contexto espiritual no que ele está falando atualmente, mas o que ele está falando atualmente é literal. Aí existe esse conflito. É isso que quer dizer marcado na testa e marcado na mão. A marca da besta tem a ver com adoração. Então ele justifica aí a sua interpretação, pois isso é uma interpretação particular dele. Em nenhum momento... Essa interpretação do Paulo Júnior é a interpretação amilenista. Bom, tem a ver com a interpretação amilenista, né? Com a interpretação daquelas pessoas que não acreditam que o milênio vai ser um período futuro, com começo e fim. Enfim, eu não vou falar acerca do milênio aqui, porque vocês sabem, né? Faz parte da escatologia e tal, e já demandaria mais tempo e a gente já partiria para um outro assunto. A gente tem bases bíblicas em Apocalipse para dizer que a marca na mão ou na testa é submissão, adoração ao próprio sistema. Sabemos que as pessoas que tiverem essa marca, é claro, elas vão adorar a esse sistema. Mas e aí? Ele vai entrar na parte agora do principal. Onde é que está o comprar e vender? Pois comprar e vender. E aí é que entra como que eu poderia dizer aqui? É aí que entra a problemática, né? Porque anteriormente o Paulo Júnior falou de algo espiritual, citou duas passagens que de fato tratam de uma espiritualidade, algo que nos remete ao mundo espiritual. Enfim, ele acertou, né? Aí ele erra quando ele pega esse conceito espiritual, o qual ele citou anteriormente, e tenta aplicar no que ele está falando atualmente, porém o que ele está falando atualmente nos remete a uma interpretação literal. Aí ele comete aí essa confusão, e aí na hora de explicar, ou seja, na hora de concluir essa passagem que de fato é literal, aí ele se enrola, né? Porque geralmente, aliás, o que começa de forma errada dentro desse tipo de interpretação termina de forma errada, né? Veja bem que ele vai se confundir. É necessário dinheiro para isso. Então, dinheiro é algo físico, é algo desse mundo material. Justamente. Ele vai tentar embasar mais uma vez o seu pensamento em cima disso. Vamos ver. O que quer dizer então não poder comprar nem vender aquele que não tem o número e nem a marca da besta? Isso não aponta para algo físico, meu irmão. Eu não posso pensar que um grão de arroz pode tirar ou garantir a salvação de alguém. Mas o contexto não está falando de salvação. Inclusive o Thiago Lima vai dar uma explicação boa com relação a isso. Você viu que agora ele se confundiu, com todo respeito à pessoa dele, aos seguidores dele. Isso aqui não é pessoal, isso aqui tem a ver com interpretação teológica, escatológica, uma análise, ok? Enfim, espero que entendam, né? Então ele começou a interpretar uma passagem literal de forma espiritual, e na hora de concluir ele se enrola, porque não tem como você começar a interpretar uma passagem literal de forma espiritual e concluir a interpretação de forma correta. Não tem como, né? Veja bem. Eu entendo aqui como aquele que não adota, se submete, perderá espaço na sociedade. Não poderá comprar nem vender. O que é isso? Por exemplo, chegará o tempo, e isso já está acontecendo, que para você entrar numa empresa, você vai ali entregar o seu currículo, passar por uma entrevista. E você tem todas as características e qualidades para trabalhar lá. Mas quando eles lerem ou entrevistarem você e souber que você é cristão, eles vão dizer, eu não te contratarei.
Pois é, mas aí já foge do contexto. Você viu que fugiu do contexto? Você conseguiu acompanhar que fugiu do contexto? Porque se a marca da besta, no contexto de Apocalipse capítulo 13, é algo espiritual, né? Aí a gente já ignora a etimologia, a questão do caragma, né? Então, se essa marca é espiritual, então como explicar essa questão de não poder comprar e nem vender, né? E é aí que se complica, ok? E isso eu já vi vários teólogos se complicando dessa forma também. Né? Isso acontece com outras pessoas também, né? Pode ver que ele saiu um pouco do contexto. Isso seria não comprar, não vender. O que mais? Bom, então eu achei que essa parte ficou realmente totalmente desconecta. Porque você não ser contratado não te impede de comprar ou vender algo. Se não ser contratado, você pode muito bem ali ser autônomo e conseguir ganhar dinheiro de uma outra forma. E os patrões e os donos dessas empresas? Se você... E tem também a questão do que eu citei de forma isolada, recente agora, nesse mesmo vídeo, que é aquela parte da agricultura de subsistência e tal, aí já entra no quesito grande tribulação, né, onde os cristãos não vão aceitar essa marca, não vão poder comprar nem vender, eles vão ter que se virar e tal, a gente já ia para um outro assunto. Mas você viu que ele deu uma fugida do contexto. E o Thiago Lima dá uma explicação boa aqui também. Lá em Apocalipse você verá que diz assim: e obrigou a todos, pequenos e grandes, patrões e empregados, escravos e livres, a colocar essa marca na mão ou na testa. Então você vê que fica meio desconexo. Ele quer dizer aí que os cristãos serão negados por não adorar o sistema. Eu acho que a maioria dos cristãos, no meu ponto de vista hoje, principalmente dentro do sistema religioso, estão de joelhos já adorando esse sistema. Bom, o vídeo do Thiago tem 21 minutos, nós estamos no minuto número 12. O nosso vídeo está em 32 minutos. Perdão, não queria que ficasse tão longo assim. Vou parar por aqui e vou resumir, tá bom? Por que eu discordo do Thiago Lima? Com relação... Concordei com as explicações do Thiago Lima, né, até aqui, mas discordo da opinião final dele. Né? E discordei das explicações do Paulo Júnior, mas concordo com a opinião final dele. Então é algo meio paradoxal. Mas vamos lá. Se você ler o Apocalipse 13, né, você vai ver que esse contexto não bate com o nosso contexto atual. Certo? Você vai ver que quando o Apocalipse entra no segundo período, né, nós temos aí uma série de eventos que começam a acontecer e são narrados de forma crescente, de forma ascendente, né, de forma, digamos que cronológica. No e-book eu vou explicar isso melhor. Tanto é que o início dos capítulos começam com a letra E. E teve início a isso, e aconteceu isso, e acontecerá isso. Letra E, oração coordenada, sindética, aditiva, né, se eu não me engano, ou seja, está adicionando, certo? E se você pegar o capítulo 13, o contexto aí, onde fala da marca da besta, você vai ver do versículo 15 até o versículo 18, e começar a olhar para trás, fazer uma leitura voltando, você vai ver que muitos eventos, aliás, você vai ver que os eventos que são narrados no segundo período, eles ainda não aconteceram. Então não tem como dar esse pulo, ok? Embora o Apocalipse 13 esteja dentro do segundo período, né? Mas é necessário que os eventos anteriores aconteçam, certo? Até chegar no Apocalipse 13, ok? Aí nós temos também o Apocalipse capítulo 12, né? Onde eu esqueci o nome da figura de linguagem que usa, então não vou arriscar. Que fala da mulher e do dragão.
Aí esse versículo, ele requer uma explicação à parte. Trata-se de uma exceção, porque o Apocalipse também tem alguns ciclos, certo? Isso eu vou explicar depois. Mas para mostrar que, de fato, o chip, no contexto atual, não é a marca da besta, o caminho mais viável é esse. Claro que existem outras explicações mais detalhadas, outros fatores, mas de forma resumida o caminho é esse. É você olhar para trás do capítulo 13 e ir acompanhando os eventos, e você vai ver que esses eventos ainda não aconteceram, certo? Então nós vamos entrar no segundo período do Apocalipse, aí os eventos vão começar a acontecer de forma gradativa, né? Nós vamos estar inserido aí naquilo que Jesus fala de a parábola da figueira, né? Nós vamos estar observando isso aí, né? Inclusive o Apocalipse, como eu acabei de dizer, traz essa letra E no início dos capítulos, né? Da maioria, ou seja, está acrescentando, né? Está narrando algo gradativo. Ok? É preciso entender isso aí. Para você ter uma ideia, só para concluir, o vídeo já está grande demais. Ó, antes da marca da besta, nós temos o capítulo 11, que fala das duas testemunhas. Né? Já apareceram aí as duas testemunhas? Né? Muitas pessoas vão falar acerca de Elias e Enoque, do Antigo e do Novo Testamento, enfim. Eu não vou falar aqui de uma forma conclusiva ainda, porque a revelação, aliás, a progressão com relação à revelação acerca das duas testemunhas ainda não alcançou nossos dias atuais, né? Mas essas testemunhas ainda não apareceram. A marca da besta vem depois delas, né? Aí nós vamos ver aqui uma sequência de outros eventos que também precisam acontecer. Então, no contexto atual, não é a marca da besta, ok? Agora, em um contexto posterior, a gente poderia debater melhor, porque aí entraria a questão da etimologia, certo? A caragma vem por cima da pele, é por cima. Já o chip, ele é por debaixo da pele. Mas isso aí já seria também um outro assunto, né? Então, eu concordo com o Tiago Lima no que diz respeito à literalidade dessa passagem que se encontra no capítulo 13, né? Concordo que de fato essa marca vai ser literal, mas eu discordo dele porque eu não acredito que essa marca seja o chip no nosso atual contexto, ok? Discordo das explicações do Paulo Júnior, algumas delas com relação a esse assunto, né? Mas concordo com a ideia final dele, de que o chip, no nosso contexto e tal, não é a marca da besta, ok? Eu acho que vocês entenderam, né? Todavia, se tiver ficado alguma dúvida, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de outros vídeos onde eu já falei acerca desse assunto, da marca da besta, do chip, do Apocalipse, né, para você assistir e entender melhor, ok? Faça parte do nosso curso bíblico de teologia não denominacional, tá bom? É um curso digital, à distância, você recebe todo o material no WhatsApp, no e-mail, né? Não existe a necessidade de você ter um computador para fazer o curso, basta ter um celular que acessa o YouTube e ler arquivos em PDF. A nova turma vai ter início no dia 29 de julho desse ano. Os detalhes, o passo a passo para você fazer sua matrícula, tudo na descrição desse vídeo. São vagas limitadas. Muitas pessoas deixam para a última hora e aí não tem vagas, né? Então aproveite. No momento nós temos vagas para essa nova turma que vai começar, tá bom? Para a turma que já está em andamento, nós não temos vagas. Às vezes algumas pessoas entram em contato, né, e querem fazer parte da turma que já está em andamento e, infelizmente, não tem jeito. Ok, pessoal? Obrigado, certo? Mais uma vez, perdão pelo vídeo tão longo, às vezes é meio cansativo, né? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.